E depois eu quero falar um pouco do lado de mentalidade. Oi, Nath! A Nath também não quer virar obesa, já entrou ligando a câmera. Nath, tem uma regra hoje: quem não liga a câmera vai ficar obeso. Ah, então eu vou ficar magérrima. É isso, vamos ficar assim mesmo. Show. Alisson, liga a câmera, Alisson. Vamos ver, vamos ver aí o rapaz bonito, né? Todo mundo é bonito aqui, vamos aproveitar. Bom, eu tava falando para você, já tá gravando, Lindsay? Olha a camiseta que a minha mãe me deu de presente, tá escrito assim: só vive, olha o que ela falou, só vive o propósito quem suporta o processo. Aí ela trouxe, chegou com a camiseta, porque eu não uso assim camiseta, né? Ela chegou, filha, eu trouxe essa camiseta para você. Por que, mas que você trouxe para mim, né? Eu achei estranho, né? Aí ela falou, não, pela frase, porque você sempre fala isso todos os dias e eu achei tua cara, então eu trouxe para você. Eu achei legal, achei interessante isso. É, muito lindo. E ainda mais tem uma borboletinha. Significa metamorfose, né? Bom, vamos lá então, pessoal. Como eu disse para vocês, né? A gente vai hoje fazer a gente vai tratar dois temas aqui extremamente relevantes, né, para nós traders. Eu quero falar um pouco da técnica, falar principalmente do índice, e eu tô vendo muito por aí que as pessoas estão com muito medo de operar o índice pelo fato de que o índice tá muito esticado, que está em alta histórica, não tem regiões, que está isso, que está aquilo. Aí, então, justamente sobre isso eu quero falar com vocês. E depois disso, tem um tema que, assim, faz dias que eu quero falar com vocês. Assim, vou ser bem sincero, um tema de mentalidade. Não se preocupe que hoje não tem puxão de orelha, é um tema de mentalidade legal, que faz dias eu já deixei anotado e que eu, assim, acho relevante e importante compartilhar com vocês, né? Relevante e importante, assim, que acho que a gente precisa compartilhar com vocês, né? Então, eu separei por isso aqui e vamos começar, né? Então, eu vou começar aqui compartilhando o gráfico, vou fazer uma análise de mercado rápido, vou explicar para vocês por que que eu me mantive na operação de compra desde a barra um. E aí eu vou entrar no gancho de novo, né? Questão da rejeição, e já vou falar uma coisa para vocês, bem importante, tá? Eu hoje entrei na barra um, no começo da barra um eu entrei, embora ele não tenha rasgado a região da máxima, mas ele rasgou uma região extremamente relevante que eu tenho marcado no mercado, né? E por que que eu fiz essa compra e por que que eu me mantive? Eu até preparei uma inversão de mão, mais ou menos, até preparei para fazer isso, mas ele não pegou e aí eu desisti dele, né? Então, ai, gente, e até preparei aqui, só um pouquinho que eu vou mandar o link para a Elisiane. E até então, por quê? Só que o que eu quero fazer o gancho com vocês, né? É, nesse exato momento, agora, falando de Flávia como mentora e de Flávia de professora para alunos, né? Que isso não quer dizer que eu sou mais que ninguém, né? O fato é que eu estou aqui, apenas eu estou conduzindo o barco, né? Todos estamos juntos no mesmo barco, eu apenas estou conduzindo, não quer dizer que eu sou mais que ninguém. Só tenho um pouquinho mais de experiência, né? Que eu criei a estratégia e tal, mas nada demais, né? Mas assim, por que que eu quero, o que que eu quero falar para vocês? Assim, olhando do lado de cá, olhando o resultado de cada um, olhando a ansiedade, os medos e tudo de cada um. Então, a minha prioridade hoje é que vocês aprendam a operar rejeições, tá? Então, a minha prioridade para mim é isso, porque é esse que vai trazer mais lucratividade para vocês. São as rejeições que vão trazer mais assertividade e lucratividade. E se a gente está no mercado financeiro, vocês não estão para pegar todos os peixes que estão dentro do mar. Você só quer pegar aquele peixe que vai te alimentar, né? Então é isso que a gente quer, porque a gente não vai conseguir pegar todos. Querendo ou não, a gente não vai conseguir pegar todos. Então, o que é importante é que vocês aprendam a pegar um peixe gordo, né? Que vai alimentar bem, que vai ser mais certeiro do que vocês ficarem atirando para tudo quanto é lado, né? Então, por isso que o meu foco hoje com vocês é as rejeições. Até porque as rejeições vão ajudar vocês a filtrar melhor a entrada. E assim, com a experiência que eu tive com os outliers, os primeiros outliers principalmente, foi isso, né?
uma experiência que eu tive com eles foi de que depois que eu apresentei as rejeições e praticamente a gente focou só em rejeições que não podiam entrar em outra coisa, eu vi que o desenvolvimento foi melhor, a leitura de gráfico foi melhor, a leitura de contexto foi melhor e muitos que eram extremamente ansiosos melhoraram bastante em questão da ansiedade por causa das rejeições, né? Então, de fato, as rejeições é um setup extremamente assertivo, é um setup bom, é uma estratégia boa, entendeu? É algo que vai trazer alta lucratividade. Então, assim, operar abertura é muito bom. Só que a abertura é muito difícil de ser operado. E eu vou falar para vocês aqui como mentora, a abertura é extremamente difícil de vocês operarem. E outra coisa que é o problema da abertura, se você tomar um loss na abertura, você tem que ficar o dia inteiro correndo atrás do loss. Por quê? Porque a alta volatilidade da abertura, né? Eu sei que todo mundo quer pegar a barra um. Eu sei, eu entendo, eu sei a ansiedade de cada um. Só que quantos loss vocês já tomaram por causa da barra um, da barra 2, da abertura? Então, assim, vamos focar no que pode dar resultado mais rápido, para depois a gente focar na abertura. Então, assim, eu aqui estou assumindo um compromisso com vocês. Quando eu ver que a maioria de vocês estiverem com um bom desenvolvimento com as rejeições, eu mesma vou treinar vocês na abertura. Eu mesma, quem estiver disposto a treinar a abertura, a gente vai abrir um grupo e a gente vai treinar a abertura. Não é nem que dure 3 meses um curso de abertura, porque a abertura é complexa. A abertura tem muitas variantes. Tem variantes tanto para o dólar quanto para o índice. Operar a abertura no dólar não é a mesma coisa que operar a abertura no índice. Então, tudo isso tem a ver na abertura. Então, assim, no dia que vocês estiverem performando bem, que eu estou vendo assim a maioria de vocês já entendendo as rejeições, conseguindo ter um bom resultado com ele, conseguindo ter um resultado estável, aí eu vou falar, bom, gente, vocês estão prontos para estudar abertura? Eu vou abrir agora uma turma de abertura, a gente vai ficar uns 3 meses, uns 2 a 3 meses estudando apenas abertura, tá? Para vocês poderem pegar isso. Só que enquanto isso, é melhor a gente arrumar o lucro e o lucro vai vir das rejeições, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês o gráfico e vou explicar por que eu me mantive na posição hoje, né? Para vocês entenderem o real motivo. Gente, eu estou prontinho. Estão enxergando? Sim. Sim. Primeira coisa que a gente tem, o mercado ele está numa máxima histórica bem relevante. E eu já falei para vocês, inclusive, é algo que eu volto a falar para vocês, é algo que eu preciso também explicar para vocês. Eu sempre falei para vocês que o mercado ele é cíclico, né? Que o mercado ele é cíclico, que ele repete padrões. E se vocês pararem, e assim, até falo para vocês, vocês pegarem e colocarem, por exemplo, num gráfico diário. Deixa eu colocar aqui para vocês no gráfico diário, só para vocês terem um entendimento aqui, ó. Em 2024, quando a gente entrou em novembro de 2024, a gente viu que o mercado estava com essa lateralização, né? Primeiro ele fez aquela puxada, depois a lateralização, e depois ele vem e joga. O dólar ele ficou totalmente lateral. O dólar é bem mais difícil. Tem uma característica principal entre dólar e índice falando, e se vocês puxarem sempre novembro, é um mês complicado de se operar. Em resumo, o que eu quero falar para vocês? É normal, na época de novembro, o índice pichar para algum lado, e em dezembro ele ficar um pouco mais lateral. Os primeiros dias não, em dezembro um pouco mais lateral. Oi, Heitor, Hum. tudo bem? Ficar um pouco mais lateral. Já o dólar também é normal ele travar muito em novembro, e assim, depois vem um rally de final de ano, depois eles dão uma espichada para algum lado. Então, assim, essa subida do dólar, do índice principalmente, é normal estar acontecendo, né? Inclusive quando ele abre com super gap. O que eu quero falar para vocês? Eu tinha essas regiões marcadas já no meu gráfico, eu já estava analisando e são regiões extremamente relevantes, né? Então, o que me fez comprar a barra um, apesar dele estar sem médias, apesar dele estar sem média, sem nada, porque assim, a primeira coisa que eu precisaria entender
e quando você pode prestar atenção nesse detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês. Se o mercado ele está com essa região esticada, ó, a média de 20 estava bem aqui e a média de 200 estava bem aqui, se ele já não fizer logo nas primeiras barras, a primeira uma, duas, ele não trabalhar aqui nessa região, então a probabilidade que ele tem de continuar com o movimento é muito alta. Então anotem esse detalhe. Quando ele fizer isso, a probabilidade que ele tem de continuar com o movimento é muito alta. Ele não rasgou a 20, ele não rasgou a média, a máxima, mas ele rasgou duas regiões que eram extremamente importantes, tanto essa linha amarela quanto essa linha cinza que eu tenho marcado aqui, né? Então, assim, o que que me fez comprar exatamente ele passar dessas regiões, ele rasgar essas regiões. Porém, quem já viu o e-book, quem estudou comigo barras elefante desde o começo, sabe que esse tipo de barra elefante não se sustenta, Sim. tá bom? Eu vou falar bem para você, esse tipo de barra elefante não se sustenta. Isso não quer dizer que ele vai fazer um movimento contrário. Isso quer dizer que ele não dá para me comprar na ativação da primeira barra. É extremamente perigoso quando a gente está falando de barra elefante. Por quê? Porque ele pode voltar tudo, né? Então, o que que eu quero que vocês... Eu vou ensinar para vocês três coisas extremamente relevantes, já, apesar das duas coisas que eu já ensinei, né? Da forma de abertura e tal, né? Quando vocês pegarem uma operação que surge com uma barra elefante, que rompeu uma região relevante, mas não rompeu de repente aí, primeira coisa que vocês têm que entender, ele não fez uma rejeição aqui. Entendeu? Ele fez sim um poder das duplas, tanto que eu não vi, porque eu tinha feito uma anotação aquela hora no gráfico, né? Então eu não vi esse poder das duplas. Então, assim, ele tinha feito sim o poder das duplas, porém, o poder das duplas, para mim, ele não tinha nenhuma rejeição. E eu dificilmente eu vou vender um poder das duplas se ele não tem uma rejeição. Agora sim, eu vou aliviar a minha mão. Como eu estava bem posicionado nada, eu consigo aguentar essa pressão aqui, entregando 90% dos meus contratos no momento de aliviar. Já estou falando para vocês quando vocês operarem mais pesado. Pessoal da turma de rejeição, a gente vai treinar assim, operar mais pesado, viu? Então, o que que acontece, Flávia? Como que ele tinha que ativar? Talvez se essa barra 6 fechasse com o corpo aqui embaixo, ou a própria 5 fechasse com o corpo embaixo, nós poderíamos pensar num movimento vendedor, ou numa reversão, tá tudo bem. Mas aí a gente não tem rejeição de nada. E quando não tem rejeição, e principalmente de acordo com o contexto, é muito difícil dele fazer uma reversão. Então, lógico, primeiro a gente tem que priorizar o contexto dele, né? Aí, o que que eu tinha? Ele fez aqui uma primeira simetria, beleza. Vamos falar agora de rejeição de continuação. No primeiro momento, como eu já tinha aliviado minha mão, eu pendurei aqui uma adição nesse movimento, certo? Uma adição. Também não ativou a adição. Agora, o que que eu quero que vocês vejam aqui? Por que não vender aqui? Porque ele não rejeita. Agora, se essa barra fizesse exatamente esse movimento aqui, ó, eu só vou pegar e modificar aqui, ó. Se essa barra 9, certo? Prestem bem atenção, tivesse assim, aí eu ia vender. Por que que eu ia vender? Mesmo ele não rejeitando lá em cima, aí eu ia vender. Por quê? Porque ele acabou de fazer uma rejeição de continuação. Então, isso indicaria um movimento de queda e uma força para fazer esse tipo de venda. Então, ele não fez isso daí. Eu pensei, até pensei aqui, quando eu vi aqui o movimento interessante, eu falei, deixei pendurado aqui, ele não pegou, eu deixei até mesmo pendurado aqui nessa linha. Se vocês verem, ficou um tique de pegar a minha eu até quis inverter aí, sabe, para tentar pegar até aqui essa região, né? Mas ele ficou um tiquezinho, ele não conseguiu pegar esse ponto. E aí tá a virada de chave. Vocês lembram do gift que a gente fala no mercado financeiro, que a gente aprende quando a gente estuda barra elefante? Exatamente, o mercado fez um gift. Então, quando ele tem uma barra elefante, prestem bem atenção, uma barra elefante que sai rasgando uma região, porém que tem dívidas com médias. Então, vocês precisam prestar exatamente atenção. Se ele não cair logo de uma vez, não devolver a barra, então dificilmente ele vai cair. Entendeu? Você viu
a dificuldade que ele teve para cair. Então, o que que ele estava fazendo? Esperando as médias, certo? Estava esperando as médias. Tá, e agora por onde que foi o pulo do gato? Foi assim a melhor operação que eu digo que tipo, se você esperasse uma rejeição nesse dia, você faria a melhor operação possível. Foi exatamente aqui, porque querendo ou não, ó, ele fez um poder das duplas na Duplas, reversão é. que eu falei para vocês, em Sim. cima da região que nós falamos. Opa, não estava nem aqui, né? Um pouquinho mais para cima. Onde que estava a região? É, No aqui, ó. fundo da 2. Exatamente, e ele estava aqui, né, com a região aqui, falhando fundo. Então, o que que eu fiz? Quando eu vi esse movimento aqui de confirmação, né, que eu falei para vocês, aqui era o momento de ativar essa barra. Ele não tinha, ele precisava de confirmação. Por que que ele precisava de confirmação? Por causa que ele estava aqui, né? Nesse movimento aqui, ele tava precisando de confirmação porque ele tinha a média de 20, ele não rejeitou a média de 20, tinha essa região. Então, foi exatamente o movimento, não era uma rejeição perfeita, não era uma rejeição, nossa, que linda, podemos considerar rejeição, não, mas ele estava dentro dos parâmetros que a gente estava estudando, principalmente daquilo que a gente estudou no final de semana, né? Então foi responsável por jogar. O meu único problema foi entregar até o 100%, né? Mas ele foi embora, foi muito mais e tá tudo bem, tá tudo certo. O que era meu, o meu peixe, eu peguei, né? Inclusive pagou muito mais da média que eu comprei. Então, o que que eu quero falar para vocês? Não fiquem trabalhando contra a força principal do mercado financeiro. Nesse caso, a gente tem uma compra. A presença compradora está muito forte nessa região. E eu vou ser bem sincera com vocês. Para a gente poder trabalhar o lado contrário, precisa ter uma rejeição clara. Tem que ser uma rejeição clara, senão a gente não vai conseguir trabalhar o lado contrário, a gente vai levar stop, tá bom? A mesma coisa no dólar, ele está muito forte a presença vendedora. Então, para a gente poder fazer, a não ser que ele faça uma barra elefante muito grande vermelha, por exemplo, amanhã. Amanhã, até que ele está num ponto estratégico, né? Mas que daí eu falo assim para você, se ele de repente fazer uma barra elefante muito forte, sem rejeitar, cortando média, cortando tudo, aí a gente pode sim pensar num cenário vendedor. Mas se não apresentar, a gente não fique tipo numas barrinhas dessas daqui procurando venda. Olha só essas barrinhas aqui. Não tem nada, gente. Salvo que seja uma rejeição extremamente clara. Por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês aqui, né? Se mais ou menos ele mostrar aqui uma rejeição de continuação, tá bom? Então, a gente está vendo força compradora oposta em ambos os mercados. Então, assim, para a gente poder fazer. Não, essa linha pontilhada é simetria antiga que eu fui puxando no diário, Michel. Então, Ô, assim, Flávio, a compra ativou aí, passando essa barra, rompendo a simetria da barra um ali? qual? Ah, não, a compra ativou aqui, ó, quando ele passou nessa região aqui. Tá vendo que a gente tem uma região extremamente forte que o mercado costurou ele aqui? Então, quando ele Ah, fez aqui a confirmação nessa região, uma compra ativada aqui, tá bom? Quando ele faz essa confirmação. Essas linhas que eu tenho aqui marcado, gente, eu puxei na macro tendência, tá? Isso aqui, se eu não me engano, foi lá de. Ai, não sei, foi 2000 e pouco, faz bastante tempo eu puxei essas regiões aqui. Então, aconselho vocês fazerem isso, puxem as regiões, o mercado tão em topo e fundos históricos. Então, assim, talvez a gente tenha aí uma região lá para 2020, 2019. Acho que no dólar ontem eu puxei lá umas regiões lá em 2019, mais ou menos, 2018. Eu puxei para a gente poder ter regiões agora marcadas, né? Então, esse é meu. Flávia, Pode eu falar. achei uma região em 2023 que foi um topão que chegou. Em 2023 é 165,630 no índice. Pode ser que eu ainda não marquei. 2023, Cento e dezembro, sessenta se e eu não me cinco. engano. É, Cento e deve sessenta ser. e cinco ponto 630, dá um topão que chegou bem longe. 165, 165,630. 630. Eu vou, Isso. eu vou olhar depois, tá? Depois você dá uma olhadinha, ver se tá certo, fazendo favor. Lá em cima. Uhum. Chegou É, bem, bem longe, assim, foi bem sim, longe.
Sim, esse topom tá certo, mas ele provavelmente ele tá muito longe ainda de Ah, alcançar. tá. Então, assim, para poder alcançar, acho que ele não vai ter força para alcançar lá, né? Uhum. E o que a gente tem que levar em consideração é ele saiu cortando a média de 20 da média de 200 há 2 dias atrás, né? Então, provavelmente tem uma grande chance do mercado lateralizar por causa disso, né? Que ele saiu rejeitando, há 2 dias não está tocando a média de 200 pela formação que está tendo aí, então tem grandes chances do mercado lateralizar. Eu vou fazer depois algumas marcações e eu vou passar para vocês lá no grupo da maratona, tá bom? Bom, alguém tem alguma dúvida em relação às entradas? Só referente às simetrias antigas, você tem alguma dica quando a gente deve usar simetrias, pode usar simetrias mais antigas, ou Elas sempre não pode foram considerar? atingidas. Quando elas não foram atingidas ainda. Por exemplo, você puxa atrás e se tem uma que foi atingida, ou se tem alguma simetria, alguma região. A simetria é se ela não foi atingida ainda, né? Tipo, se tem um topo, tem alguma uma situação relevante aí, então você pode marcar. Agora, por exemplo, as regiões, por exemplo, tem região que o mercado respeita bastante, ele bate, volta, rompe, volta de novo. Então, assim, o ideal é você sempre. Eu costumo limpar o meu gráfico toda vez que a gente tem um ativo novo e eu vou marcando quando está próxima, né? Por isso que eu uso sempre o input e eu uso o contrato atual, né? Aqui, por exemplo, gente, a gente vê uma anatomia de topo, ó. Uma anatomia de topo, né? Ele rejeitou aqui, ele fez uma confirmação aqui, ó. Deu um movimento de queda até bastante relevante, né? Pelo movimento que ele deu. Ó, atingiu 100% desse movimento. Então, nós tivemos aqui uma força vendedora. Por isso que eu falo para vocês, quando tem uma rejeição forte, uma clara contrário, né, que é no caso que eu já falei para vocês que a anatomia de topos tem rejeição, ela é forte. Então, quando tem esse cenário aqui, aí vocês podem sim trabalhar na venda, né, que foi aqui, ó, por exemplo, deu um bom movimento. Lógico que esse horário a gente não opera mais, né, tá, era quase 1 hora, a gente não opera mais, mas ele foi uma rejeição clara. Então, é isso que vocês têm que entender. E recapitulando, a rejeição tem até 2 barras para poder ativar. Não ativou? Tira. Ah, Flávia, não ativou, mas depois veio e caiu bastante. Deixa, gente, porque é melhor vocês evitarem tomar loss do que tentando acertar tudo, tomarem um monte de loss. Tá bom? Esse é meu conselho da noite. Alguém quer fazer alguma pergunta? Flávia, você consegue falar um pouco sobre dívida que você comenta na primeira barra? Sim, eu consigo falar. A dívida é quando o mercado abre, por exemplo, aqui, ó, se você vê que ele apenas encostou, ele não abriu rasgando essa região, nem o último topo e tal, né? Então, nesse cenário, ele tem uma dívida. É quando o mercado chega próximo. Aqui também, ó. Aqui ele só chegou próximo da 20, ele não rejeitou a 20, então ele tinha uma dívida na 20 também. Então, e acontece muito quando o mercado tem dívida num lugar e tem dívida em outra, ele costuma lateralizar. Ou ele faz uma volta em V. Nesse cenário, como ele estava em dívida aqui também, porque ele não rejeitou, e aqui também estava em dívida, por isso que ele começa a enrolar bastante para cair, entendeu? Mesmo, lógico, a força não era vendedora, né? Mas ele consegue enrolar bastante, porque ele deixou dívida nos 2 pontos. Então, uma forma da gente poder filtrar a filtrar o mercado quando vai ser lateral é exatamente por isso, né? As dívidas que eles estão fazendo, as dívidas que eles estão deixando. Se ele deixar nas duas extremidades dívida, então existe possibilidade do mercado lateralizar. Se ele deixar um lado, existe grande probabilidade dele fazer, se ele está subindo, fazer uma volta em V, e se ele está caindo, fazer uma volta. Não, desculpa, se ele está caindo, fazer uma volta em V, e se ele está subindo, fazer uma volta em A de novo, né? Então, isso acontece bastante quando tem dívida em um dos lados. Agora, quando ele deixa nos dois, ele chega num ponto, ele não chega a bater num ponto, né? Porque assim, se tem dívida embaixo e ele bateu num ponto, rejeitou e volta a cair, ele faz toda aquela volta em V de novo, né? Ele faz esse movimento aqui, ó. Vamos supor que ele tivesse rejeitado aqui, então ele ia cair forte aqui, certo? Mas ele não rejeitou. Então ele fica brigando aqui dentro dessa região, né? Ele fica lateral. Então, quando tem dívida nos 2 pontos. Agora, quando a gente está falando de venda para compra, se ele ficou com uma dívida em cima, aí ele faz o quê? Ele cai até um certo ponto, uma certa região ele rejeita, aí ele volta a subir de novo.
entendeu? Então, isso são as dívidas. Vou te fazer uma Alguém pergunta. pode? Ô, Flávio, te fazer uma pergunta. Uma pergunta não, é o que eu pensei no momento que eu ouvi essa barra 1 aí abrir, e eu não peguei ela, que eu não tô pegando, né? Mas enfim. Aí o que que eu pensei? Eu falei assim, essa barra pode ser que seja uma exaustão. E aí o que que eu fiquei esperando? Eu falei assim, ó, se rejeitar a 20, que não houve rejeição, se rejeitar a 20, significa que ele vai subir mais. Como não rejeitou, aí eu falei assim, pô, vai fazer uma finta ou vai fazer um pullback profundo para Para poder cair. romper a 20. É, só que o pullback foi bem profundinho, né? Foi bem longe. Mas, enfim, Foi. aí onde que eu fiz a minha operação? Minha primeira operação foi na barra 9. Na barra Hum. 9 eu vi que foi uma rejeição de VWAP, né? Acho que foi Não de teve VWAP, não é isso? rejeição. Não teve rejeição. De VWAP de VWAP não, de continuidade? Não. Para ter rejeição de VWAP, essa barra aqui, ó, essa barra 9 deveria se formar em cima da VWAP, entendeu? Porque aí ela vai rejeitar a VWAP. Não, certo. Aí eu tava esperando uma rejeição. Aí o que que eu fiz? Eu achei que a barra 9 fosse uma confirmação. Aí entrei logo nela. Acho que foi meu erro, né? E aí eu deveria ter esperado a barra 9 fechar em cima. Então, eu até botei lá no meu diário isso. Deveria ter esperado fechar em cima para depois fazer o que a barra 16 fez aqui na 15, né? Ela É passou o em que eu cima. falei para vocês, eu pendurei aqui, né, a adição, porque quando o mercado começa a voltar, e até um conselho para vocês, a gente alivia a mão, né? Então eu pendurei aqui essa adição, né? Então não Aí ativou, eu né? entrei, aí eu entrei aí, assim, um pouquinho antes de você, você pendurou aí. E aí quando ele foi Uhum. descendo, eu fui aliviando. Aí fiquei aliviando, aliviando. Só que chegou um limite que aí Outra eu tive coisa, que. você alivia, sempre o alívio tem que ser antes do teu ponto de entrada, entendeu? Por exemplo, se você entrou aqui, por que que eu falo aliviar antes do ponto de entrada, né? Eu entrei aqui mais ou menos, né? Então, o que que acontece? Quando eu vi que o mercado está voltando, então eu alivio aqui. Antes de chegar, Nunca né? depois do teu ponto de entrada, porque aí você já tem que assumir teu stop, tá bom? Porque assim, você entra, aí vai aquele livro Trader Vencedor, que eu aposto que você já tenha lido, né? Ele foi meu aluno, então tem que ler o Trader Vencedor, né? O Três que que vezes só. ele fala? Quando a gente entra no mercado financeiro, a gente já entra assumindo um risco, né? Nós já entramos assumindo um risco no mercado financeiro. Então, quando que eu vou sair dessa operação? Quando ele descaracteriza, quando eu alcançar meus alvos, né? Primeiro, no momento que eu saio, que o meu stop já não tem valor. Quando ele descaracterizar o meu motivo de entrada, certo? Quando ele descaracterizar, ou quando ele começar a voltar, eu posso fazer um alívio, mas sempre o alívio tem que ser antes do teu ponto de entrada. Porque se você fazer depois do teu preço de entrada, não tem sentido você fazer. Porque para que que serve o alívio? O alívio de mão serve para você aliviar a mão caso você tome o stop e o teu stop não seja tão pesado, entendeu? Então, por isso que a gente faz sempre antes do ponto de entrada. Como você entrou aqui, você tinha que assumir o teu stop exatamente aqui, entendeu? Independentemente de qualquer coisa, não deixar ele voltar demais, tá? Você comprou, né? Então, assim, lógico, aí tá o que eu falei para vocês, né? Região de controvérsia, esperem confirmação e tal coisa, né? E Eu é isso, pendurei né? na barra 8, né? Eu pendurei em cima da barra 8. Exatamente. Ah, não, você estava vendendo? Não, eu tava comprando em cima da barra 8. Ah, comprando em cima da barra 8. Não, e o ideal era aqui, na confirmação que eu falei para Tá vocês de um preencher. pedacinho só, ele não. Mas às vezes não é nem um pedacinho, quantas vezes é por causa de um pontinho, sabe? A gente fica esperando. Acontece muito isso. Alguma dúvida? Podemos ir para o lado emocional, porque eu quero conversar com vocês? Cri, 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 cri. Cadê as dúvidas? Podemos, Flávia. Podemos? Bom, então, Sim, show de bola. Então, finalizamos já a parte do índice, já finalizamos a parte teórica, agora vamos para o lado emocional.